Meu precioso irmão, minha preciosa irmã, que bom que você está aqui. Respire fundo, apenas respire. Eu sei que talvez até isso seja difícil agora. Eu sei o que é chegar ao final de um dia ou de uma longa jornada e sentir que não há mais para onde correr, que não há mais forças para dar o próximo passo. Estou falando daquele cansaço que vai muito além do corpo. É um cansaço na alma. Aquele sentimento pesado que sussurra no seu ouvido a palavra mais terrível de todas: desista. Essa vontade de desistir, ela é avassaladora, não é? Ela chega como uma névoa densa, tirando as cores do mundo, fazendo com que até as coisas que você mais amava percam o sentido. Ela te faz olhar para o futuro e ver apenas um muro, um beco sem saída. Ela te faz questionar cada escolha, cada luta, cada sacrifício. E no silêncio do seu quarto, na escuridão da noite, essa sensação pode se tornar um gigante, te fazendo sentir pequeno, esquecido, completamente só. Talvez, nesse cansaço todo, você até tenha se sentido distante de Deus. Talvez você tenha orado, clamado, mas sentiu como se suas palavras não passassem do teto. A desesperança pode ter te feito pensar que Ele não está te ouvindo, que Ele se esqueceu de você em meio a tantas lutas. Você pode se sentir indigno, fraco demais, ou até mesmo com vergonha por se sentir assim, por pensar em jogar tudo para o alto. Mas eu quero te dizer algo que o seu coração cansado precisa desesperadamente ouvir esta noite. Esta oração não foi feita para os fortes, para os inabaláveis. Ela foi feita para os que, como você, chegaram no seu limite. Ela é um sopro de vida para quem pensa em desistir. A noite de hoje não precisa ser um abismo de angústia. Eu quero te propor que ela seja um ponto de virada, um marco zero. O momento em que você para de lutar com as próprias forças e se permite ser encontrado. E o lugar onde Deus te encontra não é no topo da sua força, mas sim no chão do seu cansaço. Ele não te encontra para te julgar, mas para se sentar ao seu lado, em silêncio, e começar a te levantar, pedaço por pedaço. A verdade mais poderosa que eu posso te entregar agora é esta: o seu novo começo não exige sua força, ele exige apenas a sua rendição. Por isso eu te peço com todo o carinho, fique comigo até o final desta oração. Não me abandone agora. Eu estarei aqui com você em cada palavra, em cada pausa. E o mais importante, Ele está aqui. Deus está presente neste exato momento, envolvendo você com um amor que a sua dor talvez não te deixe sentir ainda. A recompensa por ficar não é apenas uma sensação momentânea de paz. É a semente de um novo começo que será plantada na terra do seu coração esta noite. Uma semente que, regada pela fé, vai brotar e te dar a força que você acha que perdeu para sempre. Se você sente que esta mensagem já começou a tocar em alguma parte ferida da sua alma, eu te convido, com muito amor, a fazer parte desta corrente de oração. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho. Faça isso como um ato de fé, um passo para garantir que nenhuma noite de desespero te encontre sozinho novamente. Aqui somos uma família de irmãos e irmãs que se apoiam, que entendem o peso das lutas e que se reúnem para encontrar força em Jesus. Então vamos começar? Onde quer que você esteja, deitado na sua cama, sentado em uma cadeira, apenas feche os seus olhos por um instante. Puxe o ar pelo nariz, bem devagar. Sinta o ar enchendo seus pulmões. E agora, solte pela boca, mais devagar ainda. Ao soltar o ar, solte também o peso, solte a frustração do dia. Solte a vontade de desistir. Entregue, nós vamos fazer isso juntos. E Deus já está aqui para receber. Meu precioso irmão, minha preciosa irmã, Deus conhece cada canto do seu coração. Ele vê não apenas o cansaço no seu rosto, mas a origem dele. Ele sabe exatamente qual é o peso que te verga, qual é a ferida que te faz pensar em desistir. E eu quero agora, com muito respeito e amor, falar sobre algumas dessas dores. Quero que você sinta, em cada palavra, que não está sendo julgado, mas sim compreendido.
Talvez a sua vontade de desistir venha do peso esmagador das finanças, daquela pilha de boletos que parece nunca diminuir, do aluguel que vence e te tira o sono, do preço das coisas no mercado que sobe enquanto o seu salário parece encolher. A gente sabe como é essa angústia. É a preocupação de não saber se o dinheiro vai dar até o fim do mês, a vergonha de talvez ter que pedir ajuda, a frustração de trabalhar tanto e sentir que não sai do lugar. É olhar para a sua família e sentir o peso da responsabilidade, o medo de não conseguir prover, de não conseguir dar o conforto que eles merecem. Essa luta constante, dia após dia, esgota. Ela drena a esperança. E eu sei que, em noites silenciosas, você já deve ter olhado para essas contas e pensado: eu não aguento mais lutar essa guerra. Mas ouça, Deus vê o seu esforço. Ele vê cada gota de suor e cada noite mal dormida. Ou quem sabe, a sua vontade de desistir não venha do dinheiro, mas de um coração que foi partido em 1000 pedaços. Talvez seja a dor de uma traição que te pegou de surpresa, que quebrou sua confiança nas pessoas. Talvez seja o fim de um relacionamento que era o seu mundo. E agora tudo o que restou foi um vazio, uma saudade que sufoca. Pode ser a dor do luto, a ausência de alguém que você amava tanto e que deixou uma cratera na sua alma. Ou a ferida de uma amizade que se desfez, de uma palavra dura dita por alguém da sua própria família, que ecoa na sua mente até hoje. Lidar com a dor emocional é como carregar um peso invisível. As pessoas não veem, mas ele está lá, te curvando, te deixando sem ar. E quando a dor é muito grande, desistir parece o único caminho para fazê-la parar. Mas eu te digo, Jesus é especialista em corações quebrados. Ele conhece a sua dor, porque ele mesmo foi ferido. Talvez a sua luta seja no campo profissional. A vontade de desistir pode vir daquele emprego que suga sua alma, mas que você precisa manter. Daquele chefe que não te reconhece, que não enxerga seu valor. Pode vir do desemprego, da ansiedade de enviar dezenas de currículos e não receber uma única resposta, do sentimento de que você não é bom o suficiente. É a frustração de ter estudado, de ter se esforçado e sentir que as portas não se abrem. Em nosso país, a gente sabe como essa luta é real e como ela afeta nossa identidade, nossa autoestima. É fácil se sentir um fracasso, olhar para os outros e pensar que só você não consegue. E esse sentimento te empurra para o chão, te faz querer parar de tentar. Mas o seu valor não está em um crachá ou em um cargo. O seu valor foi definido na cruz, e esse valor é incalculável. E existe aquela vontade de desistir que é mais silenciosa, mais profunda. A que vem da solidão. Não a solidão de estar sozinho em um quarto, mas aquela que grita no meio da multidão. A sensação de que ninguém te entende de verdade, de que você não pertence a lugar nenhum. Acompanhada pelo medo, o medo do futuro, o medo de nunca ser feliz, o medo de não conseguir superar essa fase, o medo de ser sempre assim, quebrado, cansado, triste. Esse medo é um tirano. Ele paralisa, mente, diz que não há esperança. Ele te acorda no meio da noite com o coração acelerado e te faz acreditar que desistir é um ato de autopreservação. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual desses gigantes você está enfrentando. Talvez seja um de cada, mas em meio a tudo isso, a dívida, o coração partido, a frustração, a solidão, o medo. Eu preciso que você ouça com o seu espírito a verdade mais importante desta noite. Você não está só, nem por um instante. Repita isso no seu coração. Eu não estou só. Deus está com você aí no meio da sua dor. Ele não está longe, em um trono de ouro indiferente. Ele está sentado no chão com você, no meio da sua bagunça, com os braços abertos.
Ele coleta cada lágrima que você derramou escondido. Ele ouve cada suspiro de angústia. Ele conhece o seu nome. E para provar que você não está só, para que você sinta a força da nossa união, eu quero te convidar a fazer algo poderoso agora. Um ato de fé. Deixe aqui nos comentários a cidade, o estado ou o país de onde você está ouvindo esta oração. E se você se sentir à vontade, compartilhe um pequeno pedido. Não precisa dar detalhes. Pode ser: orem pela minha saúde, pela minha vida financeira, pelo meu coração. Vamos transformar esta sessão de comentários em um grande altar de intercessão. Eu quero orar por você e quero que cada irmão e irmã que ler seu comentário também ore. Vamos mostrar ao inimigo que onde ele tenta plantar solidão, Deus levanta uma família em Cristo. Meu amado, minha amada, eu sei que quando estamos nesse lugar escuro, nesse poço de cansaço e desesperança, é comum nos sentirmos culpados. A gente pensa: um verdadeiro cristão não se sentiria assim. Onde está a minha fé? Por que eu estou querendo desistir se eu deveria confiar em Deus? Essa culpa só adiciona mais peso aos ombros que já estão exaustos. Mas eu quero, com a autoridade da própria palavra de Deus, tirar esse fardo de você agora. Quero te mostrar que até os maiores e mais poderosos heróis da fé conheceram de perto o pó amargo do deserto do desânimo. Vamos viajar juntos para uma história na Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 19. A história de um homem chamado Elias. Elias não era um homem qualquer, ele era um profeta poderoso, um gigante da fé. Ele tinha acabado de viver o maior milagre da sua vida. No Monte Carmelo, ele sozinho desafiou 450 profetas de um falso Deus. Orou e fogo desceu do céu. Ele viu o poder de Deus de uma forma espetacular. E uma nação inteira se curvou perante o Senhor por causa da sua fé. Você consegue imaginar a força espiritual, a autoridade, a unção que esse homem carregava? Ele estava no auge. Mas o que aconteceu logo em seguida? Uma rainha má, chamada Jezabel, o ameaçou de morte. E Elias, o mesmo homem que viu fogo cair do céu, o mesmo que enfrentou centenas de inimigos, teve medo. Um medo tão profundo, tão humano, que ele fugiu para salvar sua vida. Ele correu para o deserto, andou por um dia inteiro sob o sol escaldante. E então, não aguentando mais, ele desabou. A Bíblia diz que ele se sentou debaixo de uma árvore. E ali, naquele lugar de solidão e exaustão total, esse gigante da fé fez a oração mais curta e mais desesperada da sua vida. Ele olhou para os céus e disse: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Pare por um instante e ouça essa frase de novo. Já tive o bastante. Tira a minha vida. Eu não sou melhor que ninguém. Isso te soa familiar? É o grito da alma que chegou ao seu limite. É a exata tradução do sentimento de querer desistir. Elias, o grande profeta, estava ali, no chão do deserto, pedindo a Deus para morrer. Ele se sentia um fracasso, esgotado, sozinho e sem esperança. Ele sentia exatamente o que você talvez esteja sentindo agora. O seu deserto pode não ter areia e sol quente. Talvez ele tenha as 4 paredes do seu quarto. A sua árvore pode não ser um zimbro. Talvez seja a sua cama, para onde você corre e se encolhe, sentindo que não tem mais para onde ir. A dor de Elias é a sua dor. A vontade dele de desistir é a sua vontade de desistir. E o que Deus fez? Ele respondeu com um trovão? Deu um sermão em Elias por sua falta de fé? Não. A resposta de Deus nesse momento é uma das maiores provas de amor e misericórdia de toda a Bíblia. Enquanto Elias dormia seu sono de exaustão, a Bíblia diz que um anjo o tocou. Apenas um toque, um gesto de cuidado. E o anjo disse: levante-se e coma. Elias abriu os olhos e viu, ao lado dele, um pão cozido sobre pedras quentes e uma vasilha com água. Simples assim. Pão e água, o sustento básico.
Ele não viu um exército, não viu uma solução mágica para seus problemas. Ele viu o cuidado prático e silencioso de Deus. Elias comeu, bebeu e voltou a deitar. E o anjo não o apressou. Ele o deixou descansar. E depois de um tempo, o anjo o tocou uma segunda vez e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Deus o sustentou não uma, mas 2 vezes. Ele sabia que a dor de Elias era profunda demais para ser curada com um único gesto. Ele o alimentou, o hidratou e, o mais importante, ele o deixou descansar. Ele trabalhou no silêncio, sem alarde, sem julgamento, apenas com um amor prático que cuida do corpo para poder restaurar a alma. Meu irmão, minha irmã, essa é a história que Deus quer que você ouça hoje. Ele sabe que você está no seu deserto e Ele está enviando o seu anjo para te tocar agora. O pão e a água que Deus está te oferecendo hoje talvez seja esta oração. Talvez seja a ligação de um amigo amanhã. Talvez seja uma força que você não sabe de onde virá para se levantar da cama. Talvez seja uma noite de sono profundo, a primeira em muito tempo. Não espere por um trovão. Procure pelo pão e pela água. Procure pelo toque suave de Deus nas pequenas coisas. Ele está trabalhando, mesmo que em silêncio. Ele está te sustentando, mesmo que você não perceba. E veja a promessa por trás disso. O anjo disse: a sua viagem será muito longa. O descanso que Deus te dá não é para que você permaneça para sempre debaixo da árvore. O cuidado dele não é o destino final. É o sustento. É o combustível para a jornada que te levará a um novo encontro com ele, a um novo propósito, a um novo começo. Assim como Elias, que depois de ser fortalecido, caminhou por 40 dias até a montanha de Deus para receber novas instruções. O seu descanso em Deus hoje é a preparação para o novo começo que Ele tem para você amanhã. Então, por favor, abandone a culpa por se sentir cansado. Abandone a vergonha por querer desistir. O seu sentimento de exaustão não te desqualifica diante de Deus. Pelo contrário, Ele te qualifica para receber o tipo de cuidado mais íntimo, mais gentil e mais restaurador que o Senhor tem para oferecer. Ele se especializa em encontrar pessoas debaixo de árvores no deserto. E Ele te encontrou aqui, esta noite. Meu amado irmão, minha amada irmã, assim como Deus enviou o pão, a água e o descanso para o profeta Elias, a oração antes de dormir é o sustento que Ele nos oferece todas as noites. É o pão para a nossa alma faminta, a água para o nosso espírito sedento. Mas o que de fato é orar antes de dormir? Muitas vezes, pensamos que orar é sobre ter as palavras certas, sobre fazer um discurso bonito para Deus. Mas nesta noite, eu quero te convidar a ver a oração de outra forma. Orar, especialmente quando se está exausto e pensando em desistir, não é sobre falar, é sobre entregar. É o ato de chegar no final do dia, olhar para toda a bagagem que você carregou, as preocupações, as dores, os medos, as decepções, e tomar a decisão consciente de não levar nada disso com você para o seu sono. É como se você chegasse diante de Jesus, abrisse a sua mala pesada e dissesse: eu não aguento mais carregar isso. Por favor, segura para mim até amanhã. Orar é transferir o peso dos seus ombros para os braços fortes do Salvador. Não exige palavras perfeitas, exige apenas um coração aberto e rendido. Eu sei o que acontece quando você deita a cabeça no travesseiro. É exatamente nesse momento que o silêncio do ambiente se vai e um verdadeiro turbilhão de pensamentos começa. A sua mente, que durante o dia talvez estivesse distraída com o trabalho e as tarefas, agora está livre para correr sem direção. E ela corre para os lugares que mais te machucam. Ela repassa a conversa difícil que você teve, imaginando o que deveria ter dito. Ela te lembra da conta que vai vencer, e você começa a fazer cálculos impossíveis na sua cabeça.
Ela projeta o pior cenário para o dia de amanhã. Esses pensamentos acelerados são como ladrões de paz. Eles roubam seu sono, sua tranquilidade e, pior, sua esperança. É aqui que a oração entra como um poder restaurador. Quando você decide orar, você dá à sua mente uma âncora. Em vez de deixar seus pensamentos girarem em torno dos problemas, você os direciona para um único ponto de foco, a presença de Deus. É como mudar a estação do rádio. Você desliga a frequência do medo, da ansiedade, da culpa e sintoniza na frequência da paz, da graça, da confiança. Ao falar com Deus sobre cada uma dessas preocupações, você as tira do ciclo vicioso da sua mente e as coloca sob a luz da soberania dele. O problema que parecia um monstro no escuro, quando apresentado a Deus em oração, começa a diminuir de tamanho. A oração acalma o corpo, porque ela primeiro aquieta a mente. E talvez o que te impeça de dormir não sejam apenas as preocupações, mas a culpa por erros do passado ou o medo paralisante do futuro. A noite pode ser um tribunal, onde sua mente te acusa sem piedade, mas a oração é o seu lugar de refúgio. Quando você leva sua culpa a Jesus, você não encontra um juiz, você encontra um advogado de defesa, um salvador que já pagou o preço pelos seus erros. Quando você entrega seus medos a Ele, você não encontra indiferença, você encontra a promessa do pastor que guarda o seu rebanho durante a noite. A Bíblia nos diz, no Salmo 4:8, em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A segurança que você precisa para dormir não vem da ausência de problemas, mas da presença do protetor. A mudança da sua noite, a decisão de não desistir, começa com uma declaração de fé que você faz, mesmo que o seu sentimento diga o contrário. A sua boca tem o poder de profetizar a sua vitória sobre o seu coração cansado. Por isso, eu quero te convidar a repetir uma frase comigo agora. Se puder, em voz alta. Se não, no silêncio da sua alma. Mas repita com convicção. Vamos lá, respire fundo. Diga: eu não vou desistir porque não estou sozinho. De novo, com mais força no coração. Eu não vou desistir porque não estou sozinho. Mais uma vez, como uma ordem para a sua alma cansada. Eu não vou desistir porque não estou sozinho. Sinta o peso dessa verdade. A sua jornada não é solitária. A sua força não é só sua. Com essa declaração de fé plantada no seu espírito, eu te convido a orar junto comigo agora. Não se preocupe em formular as palavras. Apenas abra o seu coração para receber e para entregar. Em voz baixa, sussurrando ou apenas em pensamento, vamos juntos colocar tudo diante do trono da graça. Deus amado, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos diante da Tua santa presença nesta noite, não com as nossas próprias forças, pois elas se esgotaram, não com a nossa própria sabedoria, pois ela se mostrou falha. Nós viemos como Teus filhos, cansados, feridos, mas nos agarrando à promessa do Teu amor que nunca falha. Viemos para entregar, para confiar e para pedir a Tua intervenção nas áreas de nossas vidas que se tornaram pesadas demais para carregarmos sozinhos. Senhor, primeiramente, eu quero levantar diante de Ti a vida de cada irmão e irmã que está ouvindo esta oração e que se sente esmagado pelo peso das dificuldades financeiras. Tu és o Deus da provisão, o Jeová Jiré. Tu conheces a ansiedade que aperta o coração quando as contas se acumulam e o dinheiro não é suficiente. Tu vês as noites de sono perdidas, a preocupação com o aluguel, com o remédio que falta, com o pão de cada dia. Tu vês o sentimento de estar preso, de lutar sem ver uma saída. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que Tu entres em cada situação financeira representada aqui. Onde as portas estão fechadas, nós pedimos que o Senhor, o dono do ouro e da prata, abra novas portas de oportunidade.
Onde há escassez, que a tua mão multiplicadora traga a provisão. Onde há dívidas, que tu dês sabedoria e estratégias para a quitação. Tira o espírito de miséria e de medo e derrama o teu espírito de confiança e de sabedoria financeira. Acima de tudo, Senhor, fortalece a fé de cada um para que possam descansar na certeza de que o seu sustento vem de ti e que tu nunca desamparas um justo. Agora, meu irmão, minha irmã, em um ato de fé, imagine-se colocando aquela conta específica, aquela dívida que mais te atormenta, nas mãos de Deus. Visualize isso. Entregue a Ele o seu medo e a sua preocupação. E apenas confie que Ele está recebendo e já está trabalhando em seu favor. Agora, Senhor, nosso Deus que cura, nosso refúgio e fortaleza, nós clamamos por aqueles que estão enfrentando uma batalha em seus corpos. Levantamos diante de Ti cada irmão e irmã que recebeu um diagnóstico difícil, que sente dores constantes, que enfrenta um tratamento cansativo, ou que vive com a incerteza de uma enfermidade. Tu conheces o medo que um diagnóstico traz. Tu vês o cansaço que a dor física impõe à alma. Tu entendes a angústia de quem ama e que assiste a um ente querido sofrer. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que a tua mão curadora se estenda sobre cada corpo enfermo neste momento. Toca em cada célula, em cada órgão, em cada sistema que precisa de restauração. Onde houver dor, que venha o teu alívio. Onde houver doença, que a tua virtude traga a cura. Onde houver medo, que a tua paz, que excede todo entendimento, inunde o coração. Fortalece o corpo para o tratamento, renova a mente para a esperança e aquieta o espírito na tua presença. E para as famílias que são cuidadoras, dá-lhes força, paciência e um amor que se renova a cada dia. Meu amado, minha amada, se há alguma dor no seu corpo agora, ou se você intercede pela saúde de alguém, coloque sua mão sobre este lugar em um gesto de fé, ou visualize essa pessoa sendo completamente envolvida por uma luz branca e pura, a luz curadora de Cristo. Entregue a enfermidade a Ele, Pai de amor. Também trazemos ao teu altar a vida profissional dos teus filhos e filhas. Tu vês o coração daquele que está desempregado, que envia currículos todos os dias e enfrenta o silêncio e a rejeição. Tu vês a frustração daquele que está em um trabalho onde não é valorizado, onde seu espírito se entristece a cada manhã. Tu vês o desânimo de quem sonhou com uma carreira, mas se sente estagnado, sem propósito. Senhor, Tu nos criaste com dons e talentos para florescer. Por isso pedimos, abre as portas de emprego que ninguém pode fechar. Alinha os passos dos teus filhos com o teu propósito divino para a vida deles. Para o desempregado, que venha a oportunidade certa, o trabalho digno. Para o frustrado, que venha o reconhecimento, a promoção ou a coragem para buscar um novo caminho que traga alegria. Restaura a dignidade através do trabalho. Renova a esperança e mostra que Tu és o Deus que honra aqueles que confiam em Ti. Entregue a Ele agora o nome da sua profissão, o seu desejo por um novo futuro, a sua necessidade de uma porta aberta. Confie que, mesmo no silêncio, Ele está trabalhando nos bastidores da sua vida. Nós entregamos essas áreas em Tuas mãos, Senhor, e escolhemos confiar no Teu poder e no Teu cuidado. Senhor, agora que entregamos as lutas que o mundo pode ver, queremos mergulhar com ainda mais sinceridade nas batalhas que travamos por dentro. Nas guerras silenciosas da alma, onde as feridas não sangram para fora, mas pesam uma tonelada por dentro. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie neste momento de cura interior. Pai de toda consolação, chegamos diante de Ti para interceder por cada coração que foi quebrado pela decepção. Tu vês a dor aguda da traição, a ferida que ainda arde com a memória de uma promessa que se tornou pó. Tu vês o vazio deixado por um amor que partiu, a casa que ficou silenciosa, os planos que foram desfeitos. Tu vês a amizade que se perdeu, a confiança que foi estilhaçada. Senhor,
Essa dor ensina o coração a se fechar, a construir muros para não se ferir novamente. Mas tu és o Deus que reconstrói ruínas. Por isso, pedimos, Espírito Santo Consolador, que tu entres em cada memória dolorosa com o teu bálsamo de cura. Onde há cacos, que tu comeces o trabalho de juntar. Onde há amargura e raiva, nós te pedimos que liberes a graça do perdão, não porque o outro mereça, mas para que a tua filha, o teu filho, possa ser livre do veneno do ressentimento, onde a tristeza profunda inunda a alma com a tua alegria que não depende de circunstâncias. Ensina, Pai, cada um a se amar novamente, a reconstruir sua autoestima em ti, a entender que o seu valor não foi diminuído pela partida de ninguém. Mostra-lhes que o teu amor é o único que nunca falha, nunca trai e nunca abandona. Deus de toda esperança, agora nós erguemos um clamor por uma geração que luta contra gigantes invisíveis. Clamamos pelos teus filhos e filhas jovens, que são bombardeados por pressões e acabam consumidos pela ansiedade. Tu vês o coração acelerado sem motivo aparente, a mente que não para, que cria 1000 cenários de desastre para o futuro. Tu vês a preocupação com os estudos, com o vestibular, com a necessidade de ser perfeito, de ter sucesso, de não decepcionar. E olhamos também para os adultos que caminham sob a nuvem escura da depressão. Tu vês a alma que acordou hoje sem forças, a luta diária para simplesmente levantar da cama. Tu vês o vazio que não tem nome, a falta de cor nos dias, o sentimento de que nada mais importa e de que essa dor nunca vai passar. Senhor Jesus, tu és a nossa paz. E em teu nome, nós repreendemos todo espírito de ansiedade e de depressão que tenta roubar a vida dos teus filhos. Pedimos que a tua paz, aquela que o mundo não pode dar e que a mente não pode entender, guarde o coração e os pensamentos de cada um. Substitui os pensamentos de medo por pensamentos de fé. Troca o sentimento de vazio pela certeza avassaladora da tua presença. Levanta o caído, ó Deus. Renova as forças do desanimado. Sussurra ao coração de cada um que há um futuro e há uma esperança em ti. E por fim, Senhor, nosso protetor e guarda fiel, oramos por aqueles que temem a chegada da noite. Tu conheces o terror súbito e paralisante da síndrome do pânico. O coração que dispara, o ar que parece faltar, o suor frio, o medo de morrer ou de perder o controle. É uma tempestade dentro do próprio corpo. E tu também vês aqueles que, mesmo sem o pânico, têm medo de fechar os olhos. Medo dos pesadelos, dos pensamentos sombrios que se tornam mais altos na escuridão, da sensação de vulnerabilidade. Pai, a tua palavra diz que tu não nos deste um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso, nós ativamos essa promessa agora. Pedimos que teus anjos mais fortes acampem ao redor de cada cama esta noite. Que o teu manto de proteção cubra cada casa, cada família. Que a tua presença seja tão real, tão palpável, que todo o medo seja forçado a recuar. Guarda a mente enquanto dormem. Protege os sonhos, acalma o sistema nervoso. Que cada um possa deitar e adormecer com a segurança de uma criança que dorme no colo do pai, sabendo que o leão da tribo de Judá está velando por eles e que mal nenhum os atingirá. Senhor, nós entregamos a ti essas dores da alma, o coração partido, a mente ansiosa, o espírito deprimido, o pânico noturno. Nós escolhemos, como um ato de fé, não confiar nos nossos sentimentos vacilantes, mas na tua fidelidade, que é rocha eterna. Recebe a nossa entrega, Pai, em nome de Jesus. Entendido. Prosseguindo. Chegamos ao momento do abraço, o grande clímax de conforto e paz da nossa oração. Aqui a voz deve ser especialmente suave, cheia de certeza e esperança, como a luz do sol nascendo após uma longa noite de tempestade. Minha preciosa irmã, meu precioso irmão, depois de derramar o coração e entregar cada peso, cada dor,
O que resta? O que vem depois de uma rendição tão sincera? O que vem é a paz. A paz que não é a ausência de problemas, mas a presença avassaladora de Deus em meio a eles. É o silêncio que vem depois da tempestade. É o descanso que seu corpo, sua mente e principalmente sua alma tanto precisam e merecem. E eu quero, com toda a fé que há em meu coração, declarar sobre a sua vida o que o Espírito de Deus está declarando sobre você nos céus neste exato momento. Ouça com atenção. Essa noite será diferente. Você não vai apenas fechar os olhos e esperar o tempo passar. Você vai verdadeiramente descansar. Um descanso profundo, restaurador, como você talvez não tenha há meses ou até anos. E eu declaro que por causa desse descanso sobrenatural, você vai se levantar melhor amanhã. Com o coração talvez ainda sensível, porque a cura é um processo, mas com a alma mais leve, com a mente mais clara e com uma semente de esperança brotando onde antes só havia deserto. A vontade de desistir que te trouxe até aqui ficará para trás na noite que passou. Amanhã você se levantará para um novo começo. Pense na natureza, que nos ensina tanto sobre os processos de Deus. Até a tempestade mais forte, com seus ventos, suas chuvas e seus trovões, cede ao amanhecer. A noite pode ter sido escura, barulhenta, assustadora, mas o sol sempre volta a nascer, sempre, e ele não nasce com menos brilho, porque a noite foi difícil. Pelo contrário, a luz da manhã parece ainda mais bonita, mais vibrante, depois de uma longa noite de chuva. A sua vida é assim. Esta sua noite de luta não vai diminuir o brilho do seu amanhã. Na verdade, a superação desta noite fará com que o seu testemunho brilhe ainda mais forte. Deus está apenas preparando o cenário para um novo amanhecer na sua história. E enquanto você dorme, eu preciso que você se agarre a esta verdade. Deus vela por você. Ele não fecha os olhos, ele não se cansa, ele não dormita. O salmista diz que o guarda de Israel não dorme. Enquanto o mundo silencia, ele está em plena atividade a seu favor. Ele anda pelo seu quarto, ele coloca anjos de guarda na sua porta. Enquanto você descansa, ele está trabalhando. Ele está movendo as peças no tabuleiro da sua vida, preparando as soluções para os problemas que você entregou, alinhando as oportunidades, acalmando os corações que precisam ser acalmados, curando as feridas da sua alma. O seu descanso não é um ato de passividade, é o seu maior ato de fé, é o seu sim para que Deus possa agir livremente na sua vida sem a interferência da sua ansiedade e do seu medo. É por isso que o próprio Jesus nos faz o convite mais doce e poderoso de toda a Bíblia. É um chamado direto ao seu coração cansado. Ele diz em Mateus 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Ouça esse convite como se fosse a primeira vez. Ele não disse, Vinde a mim, todos os que são fortes, perfeitos e inabaláveis. Não, ele chamou os cansados, os sobrecarregados, aqueles que, como você, sentem que não aguentam mais. Ele chamou você, ele chamou a mim. O descanso que ele oferece não é uma recompensa pela sua força. É um presente de amor para o seu cansaço. Aceite esse presente esta noite. Deite-se no colo dele e receba o alívio que só ele pode dar. Então, com essa promessa em mente, eu te convido a confiar no dia de amanhã. Solte a necessidade de controlar o que você não pode. Solte o medo do e se. Entregue o seu futuro nas mãos do único que já está lá. Feche os olhos para este dia que termina, não com um sentimento de derrota, mas com a certeza da vitória que está sendo preparada. Esta noite, você não está apenas terminando um dia difícil, você está no limiar de um novo começo. Descanse profundamente agora, meu amado, minha amada, pois o seu amanhecer já foi preparado por Deus. Entendido? Prosseguindo. Estamos nos aproximando do final.
Este penúltimo bloco tem o objetivo de transformar o alívio desta noite em uma força contínua para os próximos dias, incentivando um compromisso duradouro com a fé. O tom é de um conselheiro prático e encorajador. Minha amada irmã, meu amado irmão, essa paz que você está sentindo agora, esse alívio, essa sensação de leveza, não precisa ser um evento raro. Não precisa ser algo que você só experimenta quando chega ao fundo do poço. Essa pode ser a sua realidade diária. O antídoto contra o cansaço extremo e a vontade de desistir não é uma única oração milagrosa, mas o hábito constante de se conectar com a fonte de toda a força. O segredo está no compromisso. Por isso, eu quero te encorajar a fazer um compromisso com você mesmo e com Deus esta noite. Comprometa-se a buscar esse momento de oração toda noite. Pense nisso, não como uma obrigação religiosa, mas como um ato de cuidado com a sua alma. Assim como você toma um banho para limpar o corpo da sujeira do dia, a oração da noite limpa sua mente e seu espírito do lixo emocional que acumulamos. A ansiedade de uma reunião, a frustração do trânsito, a palavra dura que ouvimos, o medo que vimos no noticiário. Cada noite que você ora, você está se fortalecendo, construindo uma muralha de fé ao redor do seu coração. E não precisa ser algo complicado ou demorado. Crie o seu próprio ritual de fé, um momento sagrado que sinalize para o seu corpo e para a sua mente que é hora de se conectar com o Eterno. Pode ser algo muito simples, mas poderoso. Assim que você se deitar, apague as luzes do quarto, deixando talvez só um abajur para diminuir os estímulos visuais. Respire de forma consciente por 1 minuto, puxando o ar devagar e soltando mais devagar ainda, como fizemos no início. Feche os seus olhos para se desligar do mundo exterior e se voltar para o seu mundo interior. E então, apenas converse com Deus. Você pode usar suas próprias palavras, contar a Ele como foi seu dia. Você pode ouvir uma oração guiada como esta, que te ajuda a focar. Ou você pode simplesmente ficar em silêncio, apenas sentindo a presença dEle. O método não é o mais importante. O importante é a intenção e a constância. Lembre-se sempre da verdade que liberta a alma e que te sustentará nos dias difíceis. Você não precisa entender tudo, apenas confiar. Você não precisa ter o mapa completo de como Deus vai resolver seus problemas financeiros. Apenas confie que Ele é o Deus da provisão. Você não precisa entender a medicina por trás da sua cura. Apenas confie que Ele é o médico dos médicos. Sua parte não é ter as respostas. Sua parte é fazer as perguntas e entregar as preocupações. A parte dele é agir no tempo e na forma perfeitos. Faça da oração noturna a sua âncora e você verá sua força se renovar, dia após dia. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao final da nossa jornada de oração nesta noite. Obrigado. Obrigado pela sua confiança, pela sua entrega, por ter permitido que o Espírito Santo de Deus ministrasse ao seu coração. Você não terminou esta oração da mesma forma que começou. Uma semente de esperança foi plantada. Uma força nova começou a brotar. Se esta oração te trouxe paz e alívio, eu te convido mais uma vez a fortalecer a nossa corrente de fé. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos encontros noturnos. Fazendo isso, você garante que nunca estará sozinho em uma noite difícil e nos ajuda a continuar levando esta mensagem de esperança a mais corações que precisam. E agora, eu quero te fazer um último pedido. Um pedido para que você seja também um instrumento de Deus na vida de outra pessoa. Com certeza, enquanto ouvia esta oração, alguém veio à sua mente. Um amigo, um familiar, um colega de trabalho, alguém que você sabe que também está cansado, ferido, talvez pensando em desistir. Seja o anjo na vida dessa pessoa hoje. Compartilhe este vídeo com ela.
Uma simples partilha sua pode ser o pão e a água que Deus usará para levantar alguém que está no chão. Não subestime o poder de um gesto de amor. Desejo a você, do fundo do meu coração, uma noite tranquila e profundamente abençoada. Que seu coração descanse, que sua mente se aquiete e que sua alma encontre refrigério na presença do Pai. Que seus sonhos sejam doces e guardados por legiões de anjos. Vamos encerrar com uma última palavra de bênção. Senhor, nós te agradecemos por tua presença fiel e pelo teu amor, que nos restaurou nesta noite. Envolve cada filho e filha teu com a tua paz que o mundo não pode dar. Guarda seus sonhos, renova suas forças enquanto dormem e confirma em seus corações, ao acordar, a promessa de um novo e vitorioso começo. Nós oramos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Durma bem, meu amado, minha amada. O seu choro pode ter durado esta noite, mas a alegria de Deus virá pela manhã. Até a próxima.